Vocês tiram a Ward. Vocês aprovam o comportamento do Yuri Nakabum segundo o Exposed que o Dudão postou no Twitter? Eu quero deixar claro aqui, antes da gente voltar, vocês têm que ter noção que eu e o Gomo a gente jogou no mesmo time, né? Então a gente compartilha muitas opiniões em relação à convivência de jogadores. E já deu aí um pitaco com algum jogador, né? Eu não sei que jogador que é, mas deu algum pitaco. Mas aproveitando esse pitaco, vocês aprovam ou não aprovam o tal comportamento do Curi Nakabum? Yuri Nakabum. É 1, é 2, é 3 e foi. Todo mundo desaprova. Pra quem aí de casa não tá entendendo o que aconteceu, né? Ficou por fora desses tempos. Só pra te falando e ao mesmo tempo que eu tô vendo aqui no celular, só pra dizer algumas palavras. Há um bom tempo, o Dudão, quando jogava pela Kabum junto com o Yuri, chegou a falar no podcast que foi a pessoa mais difícil com a qual ele trabalhou. Que ele pediu para ir pro Academy por causa que não estava conseguindo trabalhar com ele. O Yuri deu uma reportagem pro pessoal essa semana falando também mal do Dudão. E o Dudão chegou a expor aqui no Twitter algumas ações do Yuri, falando que o Yuri é uma pessoa que realmente não entendia inglês, não fazia esforço por entender inglês. Falava que durante as reuniões que eles tinham, né, de pós-partida, ver onde estão os erros, né? Me ajuda aí na palavra, gente, quando você reanalisa o vídeo do VOD que você jogou. Review. No momento de review de partida, em vez de ele, mesmo não entendendo a língua, em vez de ele estar lá assistindo, ele ia assistir algumas séries, ia assistir alguns filmes enquanto todo mundo estava vendo o review, ficava de costas viradas, falava que ele não fazia esforço de conversar com o pessoal lá na Kabum, mas conversava com o Curi, conversava com o pessoal da Red, ficou querendo ser negociado para ir para a Red, e aí começou a várias posturas ruins do Curi. Uma delas era que a Kabum parece que já foi advertida, porque na hora da partida o Curi simplesmente não estava no stage. Aí procuraram ele e estava conversando com os coreanos dentro da sala do camarim da Red, né? Então, o que acontece? Eu quero deixar aqui com vocês, né? Porque o Yuri ficou no CBLOL, o Yuri ficou tendo uma postura grande, mas o Yuri, ele... Ai, obrigado, amor. O Yuri foi... Então, continuou, mas o Dudão foi pro Academy e o Dudão encerrou a carreira dele. Eu queria saber primeiro do Argo. O que te chamou mais a atenção de tudo isso? O que te chamou mais a atenção de estar errado nesse assunto do Yuri? Primeiro, o tempo tá inocentando o Chiari, né? Moleque. Pra quem não entendeu essa referência, tá? Yuri é o mesmo mid que jogou a final do CBLOL 2021 Red contra a Rensga, ele pelo lado da Rensga, e que foi citado muito que o culpado da derrota era o Chiari, né? Mas a gente sabe muito bem que o Yuri estava um pouco chutadaço nesse dia. Continuando aí para você, Argo. Tá, vamos lá. Muito do que eu via em convivência de time era gente assim que fazia tinha essas mesmas atitudes do Yuri. E eu acho que, tipo, é muito ruim de trabalhar com gente assim, você não flui o projeto, não flui o time, a engrenagem não roda, e o cara não fazia o mínimo esforço para aprender inglês, ficando 2 anos aqui no Brasil, eu acho que é de um desrespeito com a região gigantesco. Eu acho que, tipo, essas atitudes dele dizem mais sobre ele do que o Dudão, e em si eu acho que seria mais fácil pra Kabum ter chutado o Yuri, ter rescindido com ele subir do Academy.
do que ter chutado o Dudão pra Academy. E eu acho que é isso. Eu acho que o comportamento dele é simplesmente inviável, intragável de se ter num cenário competitivo. E provavelmente, se ele ainda tivesse sob o contrato da Kabum, ele já teria tomado uma advertência depois que explodiu isso. Mas como agora ele não tá na Kabum, então não vai dar em nada. Mas é sempre bom ficar esperto, porque alguns jogadores têm esses comportamentos e todo mundo que tá inserido no cenário do LoL sabe disso. E tem muita gente que às vezes o pessoal acha que é bonzinho, que é legal e tal. E na verdade é um grade de um. Eu não posso falar a palavra agora, né? Que é muito, muito explícita. Mas vocês entenderam. Um homem mau. Um bobão. Bananão. Ele é um bobão. Anaca. Exato. E também colocando também mais algumas informações, né? Depois da fase do Argos, do Argo, o Dudão também colocou, né, que devido a isso que estava acontecendo, né? Ele foi pro Academy, o Dudão preferiu ir pro Academy, subiu fugiu o nome agora, desculpa, gente, travou a tela. Subiu o ADC deles. Oi? Subiu, cara, o Raven. O Raven subiu, o Raven tava até fazendo um Academy bom, né, mas subiram com ele, meio que jogaram ele assim na fogueira. Kabum foi atrás do Crastiel, porque o Crastiel tava como suporte da Cade, não ia continuar como suporte. Kabum foi atrás do Crastiel pro elenco do próximo semestre, né, o próximo split, depois do que aconteceu com o Yuri. Então, era nítido que a Kabum pelo menos sabia o que estava acontecendo, né? Não colocar de, Kabum não sabia, você sabia, ia ser advertido e tudo mais. Não, pelas palavras do Dudão, a Kabum estava ciente sobre isso, né? E mas aí não meio que tipo na mídia, né? Então não teve pressão em cima dele. Então, porque até então também convenhamos que, mano, o Dudão colocando tudo isso aí, expondo tudo isso na mídia, ia também poder fechar a imagem do Dudão pra orgs, né? Algumas, não vou querer esse cara não, porque esse cara tá fazendo confusão, ele tá contando tudo o que tá acontecendo por volta. Então aí pode ser que por causa disso tipo, também não explodiu antes. Talvez a Kabum não tenha tomado nenhuma providência explícita porque não tinha estourado. É isso que eu tô querendo dizer. Exatamente. E agora passando para o Bomba Pet. Bomba Pet, o que você achou sobre tudo isso? Qual o fato que você achou mais interessante? Ou no caso, até mesmo desprezível, se você for utilizar essa palavra também, né? O que você achou de tudo isso? Cara, eu acho que esse é um tema muito simples de se falar, assim, no sentido de que o Argo já falou muito do que eu teria para adicionar, porque é uma situação que não tem como ver o Yuri como o lado certo da situação. A gente tem um histórico já de coreanos que vêm para cá apenas para ganhar um dinheirozinho, para fazer ali o básico, sem nem sequer se dedicar realmente, e depois vai embora, depois de conseguir uma grana. E isso é muito triste, eu acho que isso é um atraso muito grande, tanto para os times quanto para o próprio cenário. Eu não falei nada. Eu não falei nada, não. Eu tossindo, pô. Mas que essa situação do Yuri, ela não pode ser... E essas outras situações também, elas não podem ser vistas como um parâmetro, como uma régua para os outros coreanos, porque a gente tem muito coreano que vem aqui e faz um trabalho muito bem feito, né? O próprio Root, a gente tem o Nils, ZZK, a gente tem muito coreano que vem para jogar mesmo. Então aquilo dali é uma pura questão de maturidade, é uma questão de falta de vontade de jogar. O Yuri, ele poderia ter agregado bastante a essa Kabum, eles poderiam ter brigado por mais. E isso realmente foi só um comportamento muito escroto. Pô. O cara falou assim, que o Yuri ele ficava brincando lá com a galera da Red, conversando com a galera da Red, ao invés de participar de conversas de jogo, ao invés de ir para a preparação para as partidas. Pô, isso é absurdo. Isso não é comportamento de um jogador profissional, independente de qual liga, de qual origem, de qual local que ele venha, não existe isso.
Tipo o jogador que fica na aranha antes da partida do campeonato, né? Antes de passar pro Kaitinho, né? Colocando mais uma outra observação, né? O Bomba Pet citou de alguns outros coreanos, né? ZZK, entre eles que o Bomba Pet citou, depois que terminou. Exato, o ZZK fez esforço para não fluência, vamos dizer assim, não fluência, algumas palavras umas e outras, mas principalmente depois que terminou o Split, que ele teve um tempo, fez lives, nessas várias lives que ele fez, conversando com o pessoal, pedindo o pessoal colocando música para ele colocar na live dele. Então, por exemplo, você via o ZZK jogando com evidências, jogando com revelação de banda de pagode tocando, e tudo que o pessoal ia falando, ele mesmo não entendendo alguma das coisas, ele pegava, copiava e usava no tradutor. Então, mostra aí um exemplo de gente que, poxa, tudo bem que ele não tá no país dele, que ele ama o país dele ainda e tudo mais, mas você vê que, tipo, poxa, pelo menos quer tentar entender algo, quer tentar fazer algo. Então, acho que, tipo, isso é um pouco importante, até mesmo porque já mostra que o Yuri nem querer estar lá, ele queria, né? Então, tipo, e ainda pior de tudo, fazendo um trabalho pífio, né? Não complementando na aprendizagem dele junto com o time. Passando agora a bola para o Kaitinho. Saudade do meu ZZK. O que tinha pra falar do Yuri, todo mundo já falou. Eu não. Acho que eu só concordo, tá ligado? Tipo, as atitudes dele dentro de um ambiente competitivo é ridícula. Eu acho ridículo. Mas queria dizer que o Dudão foi paia num dos comentários dele na thread que ele fez. Falando, não se espera isso de uma região onde a cultura em relação a esportes, não sei o que, é tão séria. Isso tipo, é um preconceito, e eu acho xenofobia também. Pega um pouquinho de xenofobia nisso também. Não é nada, nossa, problemático demais, mas é algo que, tipo, ele deveria rever, sabe? Eu não acho que você tem que ter uma visão tão fechada em relação a isso e, principalmente, romantizar essa cultura da Coreia do Sul em relação a trabalho, sabe? Que é ridículo, tá ligado? Tipo, é desumano o que eles fazem lá, tipo, eles não, como vocês sabem, tem jogador coreano que não se importa nem um pouquinho com o emocional, com o psicólogo, e historicamente eles rejeitam isso. Isso é ridículo, sabe? Tipo, você romantizar a cultura deles esperando que um jogador vai ser igual ao outro, assim, é um pouquinho de xenofobia, um pouquinho xenofóbico. Eu acho, pelo menos. Posso estar falando merda, posso aí, se alguém quiser discordar também, mas no geral... Eu não sei se toca no ponto de xenofobia, mas o papo de romantizar um bagulho que... Eu acho que é romantizar muito a questão que os caras se levam ao limite psicológico pra isso. Exato, e tipo, não é saudável, não é nem um pouquinho saudável. Nem um pouquinho. E tipo, entra um pouquinho, eu acho pelo menos que entra um pouquinho de xenofobia, porque você tá falando que os caras são literalmente igual, tá ligado? Tipo, eu vou contratar o coreano A e o coreano B. Ele vai ter a mesma seriedade que o Faker. Sabe? Tipo, não existe você pensar nisso. Você tem que conhecer o cara antes, ver o histórico competitivo dele, fazer toda uma análise pra ver se vai trazer ele. Tipo, não é só porque o cara é coreano que automaticamente ele vai ser foda, tá ligado? Ele vai ser compromissado. Não à toa, tem um caso... Aí, ó. A Flávia, ele sim histórico. O problema é que ele tava parado, né, mano? Mas, tipo, caso lá dos coreanos da Rensga lá, o cara que cagou no PC. Biguard e Trap. Isso, Trap, que, tá ligado? Cagou na cadeira do PC, essas porra aí. Não, Hades é o que chegava virado de balada. Tipo, pô, tipo... Você não espera isso, tá ligado? Só não espera. E é isso.